Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para tratar do regimento interno da Alesp. Hoje vamos dar continuidade com a seção 4 das comissões especiais de representação e seção 5 do órgão diretivo das comissões. Sejam todos bem-vindos. Em primeiro lugar, uma salva de palmas para vocês por já estar aí no sexto vídeo, na sexta parte. E se você ainda não está preparado, peço que feche os olhos, se coloque numa posição que favoreça a sua oxigenação e respire profundamente, segure e expire, porque vamos decolar em 3, 2, 1. Valendo! Vamos lá. Em primeiro lugar, vamos dar uma retomada aqui, onde exatamente estamos dentro do regimento interno. Título 1 da Alesp, título 2, órgãos da Alesp. Estamos aí dentro do título 2 e já vamos anunciar para vocês, pedir desculpas porque se passaram vários dias, né? Que de hoje em diante a gente vai dar uma acelerada para terminar o regimento com um prazo aí bom antes da prova. Então, dentro dos órgãos da Alesp já estudamos a parte da mesa e estamos na parte das comissões. Seção 4 então agora. Vamos lá. Seção 4. Artigo 35. As comissões de representação têm por finalidade representar a Assembleia em atos externos. Serão constituídas pela mesa ou a requerimento de 15 parlamentares com aprovação do plenário. Parágrafo 1º. A nomeação dos respectivos membros compete ao presidente da Assembleia e assegurará, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos. Parágrafo 2º. As comissões de representação, no prazo de 15 dias após o término do objetivo a que se destinaram, deverão apresentar relatório de atividades para conhecimento da mesa e das lideranças. Vamos retomar. As comissões de representação têm o objetivo de representar a Assembleia, assim como o nome diz, em atos externos, representar. Serão constituídas pela mesa ou a requerimento de 15 parlamentares, com aprovação do plenário. Então, todos os membros aí da Assembleia Legislativa vão dar a autorização para que se forme esta comissão de representação. E a nomeação dos membros compete ao presidente da Alesp. E o presidente vai observar uma representação proporcional dos partidos para que a comissão de representação, vou ser bem redundante agora, possa ser representativa de toda a Assembleia. Parágrafo 2º. Agora ele deu um prazo aqui, de 15 dias. Prazo de 15 dias. Olha que interessante. Vamos aproveitar aqui, requerimento de 15 parlamentares. Coincidentemente, o mesmo valor. Após o término do objetivo a que se destinaram, deverão apresentar. Então, a comissão de representação vai fazer os seus trabalhos e, passado metade de um mês, 15 dias, ela vai apresentar o relatório de suas atividades para o conhecimento aí da direção, formada pela mesa e pelas lideranças dos partidos.
O 35A. As comissões especiais serão criadas para análise de matéria relevante não prevista dentre as de competência exclusiva das comissões permanentes. Parágrafo 1º. O requerimento para a constituição de comissão a que se refere o caput deverá definir o objeto dos trabalhos e o número de membros, que não excederá de 9, observada também, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos e o prazo de funcionamento, que não excederá de 120 dias, prorrogáveis até a metade. Interessante aqui, eles até inverteram a ordem. A sessão se chama das comissões especiais de representação, mas começaram a falar primeiro das comissões de representação. E agora, no 35A, o regimento traz para a gente as comissões especiais. Elas tratam de matéria relevante não prevista dentre as competências exclusivas das comissões permanentes. Então, vocês se lembram que nós estudamos 18 comissões, 18, né? 18 comissões permanentes. E as comissões especiais são assim chamadas justamente porque elas vêm analisar matérias não previstas, não contempladas pelas comissões permanentes. Agora, para a criação da comissão, né? Define-se o objetivo e o número dos membros. Agora, o número de membros, ele tem que ser, vamos colocar aqui de lado, menor ou igual a 9 membros. Então, comissões especiais, no plural, vou colocar um Szinho aqui. Comissões especiais têm 9 membros ou menos. Vamos grifar aqui, não vamos deixar de grifar esse 9 membros, certo? Tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos. Sempre eles vão, de interesse de todos os partidos, né? Então, é importante que tenham representantes dentro de todas as comissões. E o prazo do funcionamento. Agora ele vai falar do prazo do funcionamento das comissões especiais. O prazo aí de 4 meses, né? 4 meses, podendo chegar a 6 meses, prorrogáveis até a metade. Então vamos colocar aqui, ó, prazo igual a 120 mais, possivelmente mais, a metade, que é 60. Então, isso daí é no máximo, ou seja, menor ou igual a 180 dias. Isso são 4 meses, né? Isso são... Ops, saiu aqui. Isso são 180 dias, são 6 meses. É difícil escrever aqui dessa forma. Esse parágrafo segundo foi lido? Ainda não. Vamos lá. Aprovado, a comissão deverá ser instalada no prazo de 10 sessões, caso contrário, será declarada extinta. Aprovada. Então, foi feito o requerimento da criação da comissão e foi aprovado. Tem o prazo de 10 sessões, com 2 S's, né? Para ela ser instalada. Pessoal, aqui eu vou pedir para vocês que coloquem nos comentários, por favor,
que traremos no próximo vídeo aí. Vocês podem ver que temos algumas palavras que podem trazer confusão, e é melhor que a confusão seja agora do que na hora da prova, não é mesmo? Por isso vamos ressaltar aqui algumas palavras. Qual é a diferença entre, em português primeiro, isso é importante. Qual é a diferença entre sessão e sessão? Vocês estão vendo aqui, ó, sessão com C cedilha, com C. E temos aqui também, onde é que está? Acabei de olhar aqui, ó. Cadê as sessões? Aqui, ó. Sessões com 2S. Essa é uma pergunta, tá? Questão 1, por favor. Questão 2. Agora, dentro da nossa matéria de regimento, qual é a diferença entre sessão? Aí também temos aqui sessão legislativa período legislativo e legislatura. Legislatura. Certo? Então fica aí o questionamento para vocês. Vou deixar aqui, né? E, bom, acabamos de ler o parágrafo 2º, né? Vamos para o 35b. Não poderão funcionar concomitantemente mais de 2 comissões especiais, salvo a aprovação da maioria absoluta dos membros da Assembleia. Lembrando, pessoal, que não é necessário temer a parte de mas se eu responder no comentário, os concorrentes vão ver. Para ser aprovado num concurso é muito mais do que pequenos detalhes, vai depender da sua disciplina e do quanto você vai percorrer da matéria até o momento da prova. Então, pequenos detalhes não vai fazer a diferença. Então, eles sempre limitam, né, o número de comissões, no caso das comissões especiais, no máximo 2, porque cada comissão exige uma certa quantidade de parlamentares e, né, não se pode aí sobrecarregar os parlamentares. Agora, não poderão funcionar concomitantes mais de 2 comissões, ou seja, até 2 sim, mais de 2 não. Se precisar de formar uma terceira comissão especial, isso é possível em caráter excepcional, mediante a aprovação da maioria absoluta dos membros. Vamos fazer uma pergunta capciosa aqui. Hoje vamos trazer perguntas para vocês também. Por favor, interajam com a gente, porque isso nos ajuda também. Questão 3. A pergunta é a seguinte: qual é a diferença entre maioria? Vou colocar assim, o sinal de maior com I, a maioria simples e maioria absoluta. Vamos colocar outra coisa aqui, ó. Maioria relativa. Certo? Fica o questionamento aí. E no próximo vídeo traremos para vocês. Porque, ora, eles vão falar em aprovação da maioria simples, ora em maioria absoluta. E isso pode trazer uma certa confusão e pode também cair em uma das questões da sua prova. Artigo 35C. A prorrogação do funcionamento da comissão especial deverá ser requerida por seus membros e referendada pelo plenário. Parágrafo 1º. A comissão deverá concluir o relatório de seus trabalhos mediante projeto de resolução a ser apreciado pela Assembleia. Prorrogação. Se necessária,
é requerida pelos membros da comissão especial e é referendada, né, aprovada ou não, pelo plenário. Então, a comissão vai lá e termina o relatório de seus trabalhos. Depois disso, ela então monta um projeto de resolução que vai ser apreciado pela Assembleia. Parágrafo 2º. O relatório, aprovado pela maioria absoluta dos membros da comissão, poderá conter a proposta de apresentação de projeto de lei, de resolução ou de decreto legislativo ou encaminhamento de sugestões a órgão competente. Então, esse relatório agora foi aprovado. O que acontece? Qual é o prosseguimento que a casa vai dar? Ela pode criar, então, deste relatório da comissão especial um projeto de lei ou um projeto de resolução ou um decreto legislativo, que é o terceiro caso, e um quarto caso ainda, encaminhamento de sugestões a órgão competente. De repente aí apenas um ofício já resolve, não é mesmo? E o 35D? Fim do prazo fixado no parágrafo 1º do artigo 35A, sem a apresentação do relatório, o presidente da Assembleia declarará, por ato publicado no Diário da Assembleia, extinta a comissão. Fim do prazo que acabamos de ver, lembra, de 4 ou 6 meses. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Só que aqui ele está falando que, ó, sem a apresentação do relatório. O que acontece? A comissão, o presidente declara, por meio de ato publicado aí no Diário da Assembleia, que a comissão foi extinta. Muito bem. Hoje estamos aí deixando uma musiquinha mais leve, né, para vocês, e terminamos aqui a nossa, se eu não me engano, isso aqui está errado, vou até apagar, mas terminamos a nossa sessão 4. Vamos para a sessão 5 do órgão diretivo das comissões. Não, tá certo, comissão de especiais e comissão de representação, né? Só tá invertido, mas tá certo. Isso. O conteúdo. Agora vamos lá para a sessão 5 dos órgãos do órgão diretivo das comissões. Artigo 36. As comissões permanentes e parlamentares de inquérito, dentro dos 5 dias seguintes à sua constituição, reunir-se-ão para eleger o presidente e o vice-presidente. Então vamos lá. Comissões permanentes, aquelas 18 que estudamos. E também, lembra daquela sessão específica sobre CPI? Dentro dos 5 dias seguintes à sua constituição. 5 dias. Reunir-se-ão para eleger o presidente e o vice-presidente. Aqui ele não está declarando especificamente, mas então podemos entender que o órgão diretivo das comissões é constituído, esse órgão diretivo, pelo presidente e pelo vice-presidente. Cada comissão tem esse órgão diretivo formado pelo presidente, pelo seu presidente e pelo seu vice-presidente. Parágrafo 1º. A eleição nas comissões permanentes será convocada e presidida: 1. No início da legislatura, pelo mais idoso dos seus membros presentes. 2. No biênio subsequente, pelo presidente da comissão no biênio anterior, ou pelo vice-presidente, no impedimento ou ausência daquele.
no impedimento de ambos pelo mais idoso dos membros presentes. Então, vamos lembrar aqui o prazo a vigência de cada comissão. Ela tem vigência, ela funciona durante um biênio, um período de 2 anos. A legislatura, acaba respondendo uma das perguntas, a legislatura é um período de 4 anos de atividades da Assembleia Legislativa ou de qualquer outra casa legislativa, e as comissões, então, funcionarão durante 2 anos. Aí no início da legislatura, ou seja, no início do primeiro ano, quem é que convoca e preside as comissões, tanto as permanentes quanto as CPIs? O mais idoso dos seus membros presentes. Então já tem ali a constituição da comissão, o mais idoso vai convocar e vai presidir. E no biênio subsequente, quem vai convocar e presidir? O presidente da comissão do biênio anterior. E aí ele vem dando aí uma sequência hierárquica. Se o presidente não estiver lá, aliás, isso no caso de ausência, né? Ou se não, em caso de impedimento do presidente, ou de ambos, né? Ele não está ausente, ainda está impedido. De novo, volta o critério de idade. O mais idoso dos membros presentes convoca e preside as comissões. Parágrafo 2º. Nas comissões permanentes de inquérito, Parlamentares de inquérito, compete ao membro mais idoso convocar e presidir a eleição. Parágrafo 3º. A eleição de que trata este artigo será feita por maioria simples, considerando-se eleito, em caso de empate, o mais idoso dos votados. Certo. Então vamos dar uma outra olhada aqui, ó. Aqui tudo que falamos então no parágrafo 1º se refere às comissões permanentes. Caso aí eu tenha dito comissões parlamentares de inquérito, a regra é única no caso das CPIs. No caso das CPIs, quem é que vai convocar e presidir será sempre o mais idoso. É sempre critério de idade no caso de CPIs. Pensa assim, que CPI, por ser um assunto muito espinhoso, muito sério, então quem vai ter que pegar e resolver o pepino é o mais experiente, certo? Já no caso das comissões permanentes, deixa eu até grifar aqui, comissões permanentes, tem o critério de mais idoso no início da primeira legislatura, e no biênio subsequente, ou esse presidente, esse mesmo presidente, né? Ou o vice no caso de impedimento, e no caso de impedimento de ambos, aí que entra o mais idoso dos membros presentes. A diferença é mais no segundo biênio. Lembremos disso. Parágrafo 3º. Já foi lido, não? Não. Mas pode ler de novo, tudo bem. A eleição de que trata este artigo será feita por maioria simples, considerando-se eleito, em caso de empate, o mais idoso dos votados. Eleição por maioria simples. Em caso de empate, o critério de desempate é por idade. Parágrafo 4º. Enquanto não se realizar a eleição, o presidente da Assembleia designará relatores especiais para darem parecer nos projetos sujeitos às comissões.
Não temos presidentes eleitos ainda e quem vai dar o parecer nos projetos serão os relatores especiais, né, designados pelo próprio presidente da Alesp. 37. O presidente de comissão será, nos seus impedimentos e ausências, substituído pelo vice-presidente, e nos impedimentos e ausências simultâneas de ambos, dirigirá os trabalhos o membro mais idoso da comissão. Parágrafo único. Se por qualquer motivo o presidente deixar de fazer parte da comissão ou renunciar ao cargo, proceder-se-á a nova eleição para escolha de seu sucessor, salvo se faltarem menos de 3 meses para o término do biênio, caso em que será substituído pelo vice-presidente. Então já vamos aí grifando o que tem cara de questão de prova, né? Estamos falando de caso de impedimento ou de ausência do presidente. Aí vem a substituição pelo vice-presidente. E nos impedimentos e ausência simultânea de ambos, para quem é que sobra? Para o membro mais idoso. Agora, se por qualquer motivo o presidente deixar de fazer parte da comissão ou renunciar, ocorre nova eleição para a escolha do seu sucessor. Então, basta a gente lembrar aí do que acontece no executivo, por exemplo, né? E as eleições, pensa que eleição é sempre um evento muito trabalhoso. Se houve aí a vacância do cargo de presidente, ele está falando aqui só de presidente? Isso, está falando só do presidente. Houve a vacância do cargo de presidente muito próximo de se trocar a comissão toda, de formar uma nova comissão. Ou seja, num prazo inferior a 3 meses para o término do biênio. Então, fica sem o vice-presidente, por exemplo, vai ficar sem o presidente, porque o vice-presidente ele vai ir para o cargo de presidente e fica então vazio o cargo de vice-presidente. Artigo 38. Ao presidente da comissão compete: inciso 1. Determinar o horário das reuniões ordinárias da comissão, dando ciência à mesa, que fará publicar o ato no Diário da Assembleia. Inciso 2. Convocar reuniões extraordinárias, de ofício ou a requerimento de 1/3, no mínimo, dos membros da comissão. Inciso 3. Presidir as reuniões da comissão e nelas manter a ordem e a solenidade necessárias. Inciso 4. Dar conhecimento à comissão da matéria recebida, bem como dos relatores designados. Inciso 5. Em prazo não superior a 2 sessões, contadas da data do recebimento da matéria na respectiva comissão, designar relatores e distribuir-lhes a matéria sobre a qual devam emitir parecer. Certo. Então ele vem trazendo aí diversas competências do presidente. Já lemos algumas, vamos retomar para não misturar tudo. Já lemos então 5 competências do presidente da comissão. Então, como é que ele vai presidir? Determinando horário das reuniões, convocando para reuniões extraordinárias. Aí tem 2 formas, né? Por interpretação própria do presidente. Ele tem a autoridade de convocar uma reunião extraordinária.
E, de repente, vamos dizer assim, no linguajar, né, mais informal, ele nem está afim de convocar uma reunião extraordinária. Mas é possível que um terço, né, ou mais, ou seja, no mínimo um terço dos membros da comissão vai e solicita a convocação de uma reunião extraordinária. Ele preside, ele mantém a ordem e a solenidade. O presidente também dá conhecimento de todas as matérias recebidas, ele reúne em suas mãos as matérias e vai dando conhecimento, né, para os membros ao longo das reuniões. E também ele vai anunciar aí quais são os relatores designados. Agora, ele recebe uma matéria e ele tem um prazo máximo de 2 sessões para designar esses relatores. Ele distribui a matéria sobre a qual devam emitir parecer. Então, ele vai distribuir as matérias para organizar aí os trabalhos e possibilitar os trabalhos da comissão. Inciso 6. Não havendo parecer, designará novo relator para proferi-lo oralmente no curso da reunião ou até a reunião seguinte. Não o fazendo, colocará a matéria em pauta para discussão e votação. Então, o relator faz o quê? Emite parecer. Mas e se o relator não emitir o parecer? Então, ele meio que perde a função, né? Porque é designado um novo relator para proferi-lo oralmente no curso da reunião. Falar, dar o parecer ali no microfone. Ou até a reunião seguinte. E se não fizer nem nesta reunião e nem na seguinte, o presidente vai lá e coloca a matéria em pauta para discussão e votação. 7. Fazer ler pelo secretário da comissão a ata da reunião anterior, podendo ser dispensada a requerimento de qualquer um de seus membros, submetido o pedido à votação. Vamos ver se é possível deixar aqui. Isso. Então, aconteceu uma reunião. Tem alguém lá que vai ficar redigindo uma ata. A ata é como se fosse um resumo de tudo o que aconteceu ali naquela reunião. Na próxima reunião, o presidente vai lá e designa um secretário para ler a ata da reunião anterior. Só que essa leitura pode ser dispensada a requerimento de qualquer um de seus membros, submetido o pedido à votação. Então vamos supor aí que a comissão está abarrotada de serviço para aquela reunião. A leitura da ata, todo mundo já sabe, ou de repente já ficou gravado o que aconteceu na reunião anterior. Então, algum dos membros vai lá, levanta a mão e solicita ao presidente para ele não ler a ata. Só que isso só vai ser possível se for aprovado mediante votação. 8. Conceder a palavra aos membros da comissão e às deputadas e aos deputados que a solicitarem nos termos do regimento. 9. Advertir o orador que se exaltar no decorrer aos debates, ou faltar a consideração a seus pares ou aos representantes do poder público. Então, o presidente vai designar com quem está a palavra. Inclusive, ele pode cortar os microfones, né? Vocês estão cansados de ver isso aí. Aí sempre acontece, né? Sempre as coisas ficam mais quentes às vezes, né?
E o presidente fica lá tentando manter a ordem, né? Advertindo, dizendo para ele respeitar os nobres pares. E o 10. Interromper o orador que estiver falando sobre o vencido ou se desviar da matéria em debate. Sobre o vencido, sobre aquilo que já foi apreciado pela casa, já houve deliberações em relação àquela matéria. E também pessoal aí que se desvia da matéria, né? Que é igual no Enem, desviou da matéria, zero a redação. 11. Submeter a votos as questões sujeitas à comissão e proclamar o resultado da votação. 12. Assinar pareceres e convidar os demais membros para fazê-lo. Então, chegaram as questões durante a reunião e quem que submete, quem abre aí para a votação é o presidente. E quem proclama o resultado da votação também é o presidente. Resultado da votação. Aí os pareceres é o presidente que assina e também convida os demais para assinar os pareceres. Solicitar ao presidente da Assembleia substitutos para membros da comissão, no caso de vaga ou do parágrafo 1º do artigo 43. Certo. Então, solicita ao presidente da Alesp. Lembrando que estamos falando aqui das atribuições do presidente, dos presidentes, né, de cada uma das comissões. E aí o que aconteceu? Alguém saiu da comissão, aconteceu alguma coisa, não sei, abriu uma vaga. Ele vai solicitar ao presidente da Alesp para suprir essa vaga. O 14. Representar a comissão nas suas relações com a mesa, com as outras comissões e com os líderes. Relacionamento entre as comissões e um outro órgão, hein? A cada comissão é um órgão. E a mesa é um outro órgão da Alesp. Então, nessas relações entre órgãos, né? Aí é o presidente que representa. Também representa em relação a outras comissões e em relação aos líderes dos partidos. 15. Resolver, de acordo com o regimento, todas as questões de ordem suscitadas na comissão. Questão de ordem, excelência, questão de ordem. Aí o presidente tem que resolver isso seguindo o regimento. 16. Prestar à mesa, na época oportuna, as informações necessárias ao disposto na linha C, do inciso 1 do artigo 14. 17. Não permitir a publicação de expressões, conceitos e discursos infringentes das normas regimentais. Parágrafo único. O presidente não poderá funcionar como relator, mas terá voto nas deliberações da comissão, além de voto de qualidade, quando for o caso. Ok. Então, aí o 16 é praticamente muito parecido com o que fala o 14, né? Ou seja, a relação entre a comissão e a mesa, prestando as informações necessárias. E o 17, manter a ordem. Evitar que ocorram expressões, conceitos e discursos infringentes ao regimento.
E no parágrafo único diz que o presidente não pode exercer a função de relator. Vou fazer um X aqui, ó, para você memorizar, a memória visual, hein? Presidente de comissão não pode ser relator. Por outro lado, o presidente vota nas deliberações da comissão, além de voto de qualidade, quando for o caso. Quer explicar o que é voto de qualidade? Voto de qualidade é quando ocorre empate, o presidente tem esse direito que é como se valesse por 2 votos. Isso, ele pode votar 2 vezes, então ele já vota nas deliberações, ocorreu um empate, vem o presidente, provavelmente ele vota faz o mesmo voto que ele fez anteriormente, né? Então, o voto dele é contado 2 vezes e resolve a questão do empate. Artigo 39. Dos atos e deliberações do presidente sobre questões de ordem, caberá recurso de qualquer membro para o presidente da Assembleia. Em questões de ordem... isso daqui gera uma confusão, né? Então, vai um parlamentar, pede questão de ordem para o presidente e... Só que vai o outro parlamentar e solicita recurso sobre essa questão de ordem. Então aí o presidente ficava ficando perdido. tantos pedidos. Artigo 40. Os presidentes das comissões permanentes e parlamentares de inquérito, bem assim os líderes, quando convocados pelo presidente da Assembleia, reunir-se-ão sob a presidência deste, para o exame e assentimento de providências relativas à eficiência dos trabalhos legislativos. Então estamos falando de presidente das comissões permanentes, presidentes, vou grifar, ó, presidentes, comissões permanentes, presidentes de CPIs e líderes. Então, todos esses, quando convocados pelo presidente da Alesp, reunir-se-ão sob a presidência do presidente da Alesp para o exame e assentimento de providências relativas à eficiência. Eficiência do serviço público é até um princípio da administração pública. E, de repente, o presidente da Alesp pode intervir, né, com providências para melhorar a eficiência. Então, ele se reúne para discutir esse assunto com todas essas autoridades. Artigo 41. O autor de proposição em discussão ou votação não poderá, nesta oportunidade, presidir a comissão. Parágrafo único. Também é vedado ao autor da proposição ser dela relator, salvo nos projetos destinados à consolidação de leis, previstos no capítulo 7 do título 7 deste regimento interno. Vamos lembrar o que acabamos de ler, que o presidente ele chega a votar até em caso de desempate, o famoso voto de qualidade. Imagina que o autor de uma proposição ele tem interesse que aquela proposição seja aprovada. É por isso que ele não pode presidir a comissão, né? Ele vota para autorizar aquela proposição, mas ele não pode presidir. Também é vedado ao autor da proposição ser o relator. O relator também tem um peso aí diferenciado em relação aos outros parlamentares, né? E ele não pode também ser o relator. E o 42. Todos os papéis das comissões serão enviados para o arquivo da Assembleia no fim de cada legislatura. Literalmente, arquivados os papéis, né, no fim de cada legislatura.
para posterior análise, se necessário. Muito bem, terminamos então essas duas sessões. Vamos relembrar aqui, ó. Sessão 4, comissões especiais e comissão de representação. E a sessão 5, do órgão diretivo das comissões. Pois eu escrevo aqui. Sucesso para vocês nos estudos, continuem firmes. Um abraço, deixem o like, esqueci, né? Famoso jabá. E até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigado pela parceria. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativem o sininho. Assim, sempre que a gente lançar um vídeo novo, vocês serão notificados. Compartilhem nossos vídeos também para quem está estudando assim como vocês. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Lembrando vocês das 3 questões que colocamos aí para vocês responderem. Interajam com a gente e